Olá. Pois é, eu acabei mandando para vocês um link aqui de outra reunião, estava dando certo, a Amanda e a Fábia Lohane, né? Por enquanto só vocês duas, mas vamos continuar, tá? À medida que vai entrando, pedindo mais solicitação para entrar na reunião, na, na nossa reunião aqui, nossa aula, eu vou liberando, tá? Mas, continuando então, o que eu quero direito do trabalho, que vocês estudam, é só diferenciar essa questão de empregado e empregador. Tá? Eu mandei um slide para vocês lá, com mais material, não vou cobrar tudo aquilo, até pelo tempo, não vai dar tempo da gente abordar tudo, né? Mas entender que no contrato de trabalho nós temos duas situações, nós temos a relação de trabalho e relação de emprego, tá bom? Isso vai cair na prova. Eu preciso entender que no contrato de trabalho eu tenho a relação de trabalho, essa relação de trabalho é aquilo que eu falei, nem todo trabalhador é empregado, né? Porque a própria legislação trabalhista, gente, trata algumas características, né? Algumas características, tá? E aí, tem um colega perguntando aqui, ó, o Jordan. Deixa eu passar, eu não passei, eu passar para eles aqui. Acho que eu não passei para eles aqui. Só um minutinho, pessoal, deixa eu passar esse link aqui para eles, que eu acho que eu postei aqui. Agora vai dar certo, tá? Só um minutinho, tá bom? Ok. Então, a gente continuando aí, quando o pessoal vai entrando, é só para a gente entender essa diferença, então, do contrato de trabalho, relação de trabalho e relação de emprego. Eu até coloquei para vocês na definição. Relação de trabalho é o gênero que compreende qualquer modalidade de trabalho, como do autônomo, eventual, ao trabalhador avulso, aquele exemplo que eu dei para vocês, tá? E a relação de emprego compreende a relação de trabalho, constituída pelo empregado e pelo empregador, tá bom? Essas aulas também eu vou colocar disponível para vocês lá, para vocês ouvirem depois. Tá? Então, isso que eu quero que vocês entendam diferenciar. E isso eu vou cobrar em prol, porque no contrato de trabalho não entender. O contrato de trabalho, a definição dele, está lá no artigo 442 do CLT. O artigo 442 do CLT, que eu coloquei para vocês no slide, dispõe que é um pacto, pacto significa dizer que é um acordo, tácito ou expresso, escrito, entre empregado e empregador, tá? Constitui uma relação de emprego. Então, vocês lembram, quando falar assim, contrato de trabalho entre empregado e empregador, então, nós teremos uma relação de emprego, tá bom? Não uma relação de emprego, não uma relação de trabalho, beleza? Tá bom. Aí, ainda sobre direito do trabalho, o que é importante? Mais importante é entender as características do contrato de trabalho. Então, no direito do trabalho, a diferença de relação de trabalho e relação de emprego, a diferença de empregado e empregador, que nós vimos, e as características e os princípios trabalhistas para vocês lerem lá, que algum vai cair. Mas o que eu vou cobrar mais as características que geram vínculo de emprego. Isso eu vou explicar agora, tá bom? Então, olha só. As características que geram vínculo de emprego. Você tem a continuidade ou habitualidade. Para ser vínculo de emprego, tem que ter atividade, a prestação de serviço tem que ser contínua, habitual. Por exemplo, o empregado que trabalha na sua residência, uma diarista, por exemplo. O próprio nome fala que é diarista, né? Não é empregado. Então, a lei considera, pessoal, como empregado, você trabalhar no mínimo 3 dias. De 3 dias a mais, poderá gerar vínculo empregatício, tá bom? De 3 dias a mais pode gerar um vínculo empregatício. Mas se trabalhar um dia, trabalhar 2 dias, dificilmente vai gerar um vínculo de emprego, né? Dificilmente vai gerar um vínculo de emprego. Ok? Agora, se trabalhar mais do que isso, aí sim. É por isso que é importante ter o contrato de trabalho, ter o registro, né? E mesmo assim, se tiver uma pessoa que prestar um serviço para você, ou pegar a sua orientação, mesmo que trabalhar um dia só, gente, paga no dia, orienta, ó, paga no dia, paga e pega um recibo, né? Porque às vezes um dia só que trabalhar, poderá às vezes o juiz entender que gerou uma situação né, não eventual, e ele pode considerar como a continuidade, a habitualidade dessa prestação de serviço, dependendo do tempo, né? E aí poderá caracterizar vínculo empregatício, esse empregado, esse trabalhador vai ser reconhecido como empregado e ele vai ter direito todos, vai ter os direitos trabalhistas deles reconhecidos, aí ele tem que pagar, né? Então, por isso que é importante. Se trabalhar um dia, 2 dias que seja, então pega o recibo, paga naquele final do dia e pronto, para evitar problemas, tá bom?
Então, ou seja, aí nós temos, então, as características que geram o vínculo de emprego, para quem está entrando agora, tá bom? As características que geram o vínculo de emprego. Então, olha só, eu falei da continuidade e habitualidade, então o trabalho deve ser uma prestação de serviço contínua, habitual, tá bom? A subordinação, é aquilo que eu falei, lá no artigo 2º e 3º. Então, é subordinado a alguém, um empregado, que é empregado, o trabalhador é subordinado a uma capacidade econômica, técnica, hierárquica e jurídica, né? Então, a subordinação é nesse sentido também. Então, nós temos 5 características que geram vínculo empregatício, mas as 3 básicas fundamentais para considerar empregado. Continuidade e habitualidade, aquele que eu falei, trabalhar no mínimo 3 dias para a mesma pessoa, para o mesmo empregador, tá? Subordinação, tem que comprovar que está sendo, tá sob uma ordem, cumprindo uma determinação para executar determinado serviço, está subordinado a alguém superior, né? E tem que ser oneroso. Então, se você trabalha, presta serviço, mesmo que tenha carteira assinada, mas estiver dentro desse vínculo empregatício, vai ter o reconhecimento do Estado, através do Poder Judiciário, como empregado e terá direito a trabalhar, a receber os direitos trabalhistas. Tá? Então, veja bem, continuidade ou habitualidade, subordinação, onerosidade, né? O contrato de trabalho não é gratuito, aquilo que eu falei, mas é oneroso. O empregado recebe salário pelo serviço prestado. E a pessoalidade é outra situação também, outra característica. Pessoalidade significa o quê? O contrato de trabalho é realizado com a pessoa, ou seja, esse trabalho é realizado pelo próprio empregado. Né? O empregado não pode ser substituído, ele mesmo não pode substituir. Lógico que o empregador, o patrão pode, mas o empregado não pode trabalhar hoje, amanhã ou depois e falar, não, fulano, vai lá trabalhar para mim, né? Mandar uma pessoa com a mesma competência minha de ir lá executar o serviço. Não posso, porque a minha obrigação é de prestar o serviço para o empregador pelo qual me contratou. Né? Então, o contrato de trabalho, a característica dele é bilateral. Tá? Por que bilateral? Porque é um contrato que tem acordado ali a vontade do patrão com o empregador e também do empregado. Foi contratado para prestar aquele serviço, está de acordo com o salário que vai receber. Tá? Então, são as características básicas que geram o vínculo empregatício. Continuidade e habitualidade, subordinação, onerosidade, pessoalidade. E aquilo que hoje é um entendimento judiciário, então, com base até na lei do doméstico, que já regulou isso, que se trabalhar 1 ou 2 dias, dificilmente vai ter o vínculo empregatício reconhecido, tá bom? Agora, mais de 3 dias a semana, aí poderá gerar, então, um vínculo de emprego, aí o patrão, o empregador, a pessoa que contratou tem que pagar todos os direitos trabalhistas, tá? Então, são as características que geram o vínculo de emprego, tá? Ok. A natureza jurídica do contrato de trabalho, eu coloquei alguma situação que eu já expliquei para vocês sobre a relação de emprego e relação de trabalho, tá? O direito de trabalho aí vem algumas características, o direito de trabalho é um direito privado, eu já expliquei isso, é consensual porque é manifestação de vontade das partes, tá? Falei para vocês que é oneroso, é subordinativo. Então, se eu perguntar na prova, marca abaixo algumas características relacionadas ao contrato de trabalho entre empregado e empregador. Então, vocês vão lembrar disso, direito privado é uma situação, né? É consensual porque tem a manifestação de vontade entre empregado e empregador, né? Ninguém foi forçado a nada, né? O contrato é bilateral, é aquilo que eu acabei de explicar agora, bilateral porque ambas as partes, de forma consensual, né? Consentiram para firmar um contrato de trabalho, tá? É oneroso, sim, porque ninguém, empregado mesmo que trabalha, empregado não vai trabalhar de graça, né? Ele não é voluntário, ele não vai prestar serviço voluntário, senão não vai ser empregado, tá? Subordinativo, né, às ordens do empregador, tá certo? Então é isso, no direito do trabalho, mas é isso. Tem algumas questões que eu coloquei lá na classificação do contrato de trabalho, quanto à forma, quanto à jornada, porque a jornada de trabalho hoje, regra geral, é 8 horas diárias e 44 semanal, né? Então não vou aprofundar em jornada de trabalho, não tem nem condição de entrar nesses pontos específicos, até porque vocês terão a disciplina de direito do trabalho, né? Tanto no curso de administração como direito, como curso de contábil, então a professora, ou eu, se for o caso, a gente aprofunda mais nessas questões, né, da legislação trabalhista, que envolve, né, basicamente nos direitos e deveres dessa relação de emprego, por força de contrato de trabalho entre empregado e empregador. Aí você trata a jornada de trabalho, né, você trata a questão da remuneração e salário, né, férias, 13º, né, aviso prévio, né,
forma de extinção de contrato de trabalho, demissão, né, por justa causa ou sem justa causa. Isso é estudado dentro do direito do trabalho, que não dá para a gente ter tempo para tratar isso aqui, e também dentro do nosso programa não prevê isso. É só mais uma noção geral sobre o contrato de direito do trabalho. E, por fim, sobre o direito do trabalho, que eu quero que vocês estudem, é entender que o direito do trabalho ele tem prazo, né? O prazo pode ser determinado ou indeterminado. Então, se o contrato de trabalho não prevê prazo, a regra geral, então, a maioria dos contratos é por prazo indeterminado, né? Então, o empregador, ou seja, o que é o contrato por prazo determinado? Tanto o empregador como o empregado ao firmar o contrato de trabalho, ele não sabe quando vai encerrar. Está iniciando hoje, mas quando vai encerrar vai depender o quê? De mim, empregado, e vai depender do empregador. Porque o empregador amanhã ou depois ele pode chegar para mim e falar, ó, estou dispensando seu serviço, não preciso mais de você. Assim como eu também posso dar um aviso prévio para ele, falar, o patrão, o empregador, muito obrigado e tudo, mas tchau e benção, estou saindo da empresa, né? Então, ou seja, isso é uma manifestação de vontade, por isso que o contrato de trabalho é bilateral, né? Ninguém é forçado a nada, certo? E o prazo é indeterminado. Agora, tem algumas hipóteses que a legislação traz, isso a gente estuda no direito do trabalho, né? Contrato por prazo determinado. O contrato por prazo determinado, o próprio nome já fala, né? Já define, ó, o contrato de trabalho já tem um prazo de início e fim. Então, você que é empregado, você que é empregador, já sabe que esse contrato vai ter um momento de encerrar. E se eu já sei quando vai encerrar, o empregado não vai ter direito a aviso prévio. Não tem direito a aviso prévio, porque vai encerrar o contrato de trabalho em determinado tempo, se é por anos, né? Então, são situações previstas pela legislação tributária. Legislação tributária trabalhista, tá? Estou pensando em tributo aqui, tá certo? Pois bem, então, prazo determinado e indeterminado, né? E eu coloquei algumas regras para vocês, depois vocês podem ler em casa, tá bem tranquilo para entender, dentro do que eu expliquei aqui, contrato determinado e indeterminado, tá bom? Então, o direito de trabalho basicamente é isso, pessoal. Vocês vão estudar as características do contrato de trabalho, a diferença de relação de trabalho e relação de emprego, como eu expliquei, tá? Eu vou mandar para vocês alguns artigos só de cada ramo do direito civil, direito empresarial, 2 ou 3 artigos só para vocês lerem, que é basicamente o que eu já expliquei aqui, na CLT também, só para vocês darem uma lida, tá? Para a nossa prova, mas não vou cobrar nada mais do que eu estou passando para vocês aqui não, tá bom? As características do contrato de trabalho, eu passei para vocês, tá certo? E basicamente é isso mesmo, contrato prazo determinado e indeterminado, tá bom? E, por fim, o direito consumidor. O direito consumidor mesmo só para vocês entenderem a diferença. O direito consumidor é regulado pela Lei 8.078/90, entender que o direito consumidor é um direito privado, porque é uma relação jurídica, é um ramo do direito que estuda a relação jurídica entre quem? Entre o consumidor, né? Entre o consumidor e o fornecedor. Então, o consumidor, quem que é? É a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Destinatário final. Então, a pessoa jurídica pode ser consumidor. Você, do seu escritório de contabilidade, seu escritório de administração, você comprar um material, né, um mobiliário, né, para o seu escritório, você é consumidor. Você não está comprando para vender aquilo ali, né? Então, para transferir para alguém, é para você, para uso seu. Então, você está sendo consumidor, tanto como também a pessoa física, né? Já o fornecedor, geralmente, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem alguma atividade de produção, de prestar serviço, né? De montagem, de criação, de construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização, né? Ou prestação de serviço, né? Então, a natureza jurídica, as características principais de quem que é o fornecedor, tá? Que pode ser tanto a pessoa física, eu contratei um marceneiro para fazer um móvel aqui na minha casa. Ele é o fornecedor, eu sou o consumidor. Se não tiver de acordo conforme contratado, combinado, ele vai ter que responder, né? Ou vai ter que consertar, ou vai ter que reparar, ou vai ter que devolver o valor para mim, tá? De algum defeito, de algum problema do serviço que não foi prestado conforme combinado. Então, só para a gente entender, a Lei 8.078/90 é o famoso Código de Defesa do Consumidor, onde você vai na loja e você vê um Código de Defesa do Consumidor lá, tá? E aí eu coloquei para vocês, eu quero que vocês estudem, lógico que eu não vou ler tudo para vocês aqui, não vou cobrar muita coisa de direito do consumidor, mas entender lá, eu tirei até da lei, extraí da lei para você ficar bem fácil. Ó. Direito básico do consumidor, proteção à vida, à saúde, à educação, a informação adequada, a informação clara, a proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, tá? Então, tem lá bem elencado no slide para você, direito básico do consumidor, vocês estudem isso aí, que pode ter alguma coisa sobre direito básico do consumidor, tá?
Eu coloquei para vocês lá um direito de reclamar, direito de reclamar, né? O consumidor tem direito de reclamar pelo vício, pelo defeito apresentado. Aí eu coloquei lá, 30 dias tratando de fornecimento de serviços de produtos não duráveis, 90 dias tratando de fornecimento de serviços de produtos duráveis, né? Então, o prazo que tem no produto não duráveis, né, aqueles perecíveis, né? Então, tem 30 dias para reclamar, né, tratando de fornecimento de serviço algum produto dessa natureza, tá? Então, pode caducar. Se bem que você tem um prazo de garantia, né? Mesmo vencendo a garantia, se der algum problema, algum vício assim, de funcionamento, não de uso, né? Daquele determinado produto, você pode até buscar uma reparação, né? Um conserto, até alguma restituição do valor, tá? Se caso não for reparado, se não for consertado, né? Não é eu comprar mercadoria, porque tem pessoas que me procuram e falam, comprei mercadoria, não gostei, quero devolver, cheguei lá, o fornecedor falou, nós não devolvemos não, nós podemos trocar a mercadoria, né? Mas cancelar a venda, não, claro, senão todo empresário fornecedor vai falir, né? A pessoa, toda vez que você comprar um produto, chegar em casa e arrepender que irá devolver? Não pode devolver, tá? Você tem direito a arrependimento 7 dias quando você compra na internet, via eletrônico, né? Aí você não está vendo, não está pegando o produto. Chega, você olha lá uma coisa, chega aqui outra, né? Aí você tem até direito a arrependimento, 7 dias, tá? Agora, se você vai na loja, olhou um determinado produto, mercadoria, comprou, levou para casa, pagou por ela, você não tem que ir lá e falar, arrependi, não quero mais isso aqui. Não, né? Porque já pensou? Todo mundo arrepender, ter lá e devolver a mercadoria, você que é empresário, você vai fechar, as empresas vai ter condição de bancar, né? Não, mas se tiver algum defeito, algum vício aparente ali, não foi, eu comprei um notebook, não está funcionando, ele tem que consertar. Tem 30 dias para isso. Se não consertar dentro de 30 dias, ele tem que devolver o valor ou um outro produto, mercadoria da mesma espécie, da mesma qualidade. Já aconteceu isso comigo, tá? Então, são direitos básicos do consumidor, tá, pessoal? Então, é isso, assim, que eu vou postar para vocês o material no Liceu, tá bom? Vou postar também no AVA, tá? Alguns tópicos para vocês estudarem, tá? Vou fazer alguma dica da prova, alguns tópicos específicos para vocês estudarem, alguns artigos para vocês lerem para a prova, tá bom? Basicamente dentro do que eu expliquei, tá? Mas basicamente é isso. O que vai cair na prova, eu vou cobrar desde direito civil, um pouco de empresarial, um pouquinho sobre direito do trabalho entre empregado e empregador, aquelas características lá que configuram o vínculo empregatício, leis, tudo aquilo lá, a diferença de relação de trabalho e relação de emprego, tá? E um pouquinho aí de direito consumidor, a diferença de consumidor e fornecedor. Estudem, isso que eu acabei de explicar agora, sobre os direitos básicos do consumidor, tá? Eu até coloquei para vocês aqui, ó, o direito básico do consumidor, isso que eu expliquei, a questão dos 7 dias aqui, ó, está lá no artigo 49 do CDC, coloquei. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto e serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produto e serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, tá vendo? Especialmente por telefone ou domicílio, ou internet, tá? Na cobrança de débito, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Tem um caso de cobrança, né? Então, não pode ficar ligando a sua empresa para te cobrar uma dívida, a empresa não pode fazer isso, né? Não pode causar nenhum constrangimento para você, expondo a sua situação de inadimplente, né? Não pode. Ele pode ligar, cobrar, notificar você, né? Mas tem que ter muito cuidado até com relação à atuação no caso de cobrança no caso de você que estiver inadimplente, com alguma dívida, com alguma prestação, né, de algum produto que foi adquirido ou mercadoria adquirida. Tá bom, pessoal? Olha só, então, bem basicamente, né, essa parte introdutória, eu sei que não dá para a gente aprofundar muito, como eu falei para vocês, no curso de Direito, a gente não tem como, a gente tem uma disciplina específica para estudar cada ramo de Direito, porque é extenso mesmo, mas é uma visão geral, uma noção geral para vocês terem, tá? Dentro do ramo de Direito Público e Direito Privado, tá bom? Aquele livro que eu postei para vocês, baixe, gente, salva lá, ó, isso vai ajudar vocês aí, ó, todo durante o curso, aí, quando vocês forem estudar alguma disciplina relacionada ao direito, ou até não do direito, né? E façam a leitura, né? Eu sei que é extenso, são 390 páginas, mas vocês podem ler, né? Aos poucos, assim, ó, alguns tópicos, né? Alguns temas, né? Ficou muito bom esse livro e eu disponibilizei para vocês, vocês podem baixar ele para vocês, tá bom? E fazer aquele trabalho com base nessa obra aí que foi publicada
fazendo aquele resuminho daquelas questões que eu abordei para vocês, inclusive está lá no ABA, tá? Essa orientação que eu expliquei está lá no ABA, registrado lá. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Né? Vocês têm 5 minutinhos aí, ó, para quem quiser fazer alguma pergunta. Se não, eu encerro por aqui. E esse material, essa aula, eu vou deixar disponível para vocês, tá bom? Eu vou lançar a nota de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida com relação à nota, depois que eu lançar, pode me comunicar aí no WhatsApp, que eu responderia assim que possível, tá? Desejo sucesso para vocês. Espero vocês firmes aí no segundo período, tá? Não deu para a gente nos encontrarmos aí esse semestre na sala presencial, mas se Deus quiser, a partir de agosto, estamos estudando um plano de retomada das aulas presenciais. E aí, se eu não estiver junto com vocês no segundo período, mas eu estarei ali na faculdade, né, nos corredores de sala de aula, e nos encontraremos, né? Então, estou sempre à disposição de vocês, no que eu puder ajudar, tá? Alguma informação, orientação, podem me procurar, eu estarei à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Se tiver alguma dúvida, algum esclarecimento com relação ao trabalho, ou se não, eu vou encerrar por aqui nossa reunião, e aí eu vou fazer esse resuminho aí, colocar alguns tópicos aí, alguns artigos para vocês estudarem para a prova, que será a partir do dia 17, tá bom? E qualquer dúvida também, até lá, vocês podem estar me contactando aí no WhatsApp. Tudo bem, pessoal? Ok? O silêncio posso entender como ok? Ok, professor, entendi a matéria. Ok. Então, tá bom. Então, boa noite para vocês, tá bom? E qualquer dúvida a gente vai conversando aí, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, tá? O senhor também, boa noite. Tá, boa noite.